Olá, eu sou o Sérgio G, proprietário do Hair Glass Brasil. Hoje nós estamos aqui num encontro diferente. Eu estou com Ernesto Schlesinger e Fúvio Rebouças. Eles são meus amigos, clientes aqui da nossa casa. E nós vamos estar conversando um pouco, falando sobre investimentos, mundos de sonhos e descobrindo todo esse universo que talvez às vezes parece ser algo misterioso. A gente ouve muito falar nos jornais e tal, mas é algo misterioso e a gente vai trazer um esclarecimento sobre esse assunto hoje. Olá, bem-vindos. Tudo bem, Sérgio? Obrigado. É um prazer estar aqui. Poder esclarecer tudo que a gente puder dos nossos serviços e de como a Jequitibá trabalha, a Jequitibá Investimentos trabalha, não só para você, mas para mim, para todas as pessoas que seguem você. Vai ser um prazer, é um prazer estar com você sempre, somos amigos há muito tempo e de fato vai ser bastante interessante esse nosso bate-papo para trazer um pouquinho do nosso mundo, que é esse mundo dos investimentos, jurídico, financeiro, para o teu público, que é um público do glamour, é um público da beleza e a gente acha que tem bastante a ver, a gente vai encontrar bastante coisas em comum nessa nossa conversa aqui, nesse nosso bate-papo. Muito legal. Eu queria falar para vocês que eu trabalho há 30 anos no mercado da beleza e o meu relacionamento com os clientes sempre teve eu recebi muita informação, muito conteúdo, sabe assim, é uma universidade de relacionamento. A gente começa a conversar, começa a entender o universo de cada cliente, a gente acaba recebendo esse conteúdo, tanta informação, tanta coisa, tanta bagagem, e que é muito legal esse tipo de... É uma troca, né? É uma troca, esse relacionamento é sempre incrível da gente conversar e descobrir assim, poxa, você faz isso, cara, você faz isso é tão misterioso para algumas pessoas e de repente numa conversa a gente acaba descobrindo coisas como que a gente vai falar sobre hoje aqui. Com certeza, e esse é o intuito. O intuito é a gente desmistificar, sair um pouco do lugar comum. O que a gente sempre escuta falar nos telejornais e tal, nessas todas que fala sobre política, governo e tal, fala sobre ativos judiciais e precatórios. O que vocês podem me falar sobre isso, para as pessoas entenderem o que é isso e como funciona isso? Esses termos têm estado em alta agora, nos últimos tempos, porque houve algumas movimentações e algumas ações do governo nessa área específica aí dos ativos judiciais e dos precatórios, né? Ativos judiciais, a gente pode considerar que seja o gênero do qual o precatório é a espécie. Então, o conjunto maior é dos ativos judiciais e o conjunto menor que fica dentro desses ativos é o precatório, né? Ou são os precatórios. Os ativos judiciais são todo o resultado econômico que é produzido depois de um enfrentamento judicial. Você entra com uma ação trabalhista, ganha um processo trabalhista, você tem uma indenização a receber, aquilo é um ativo judicial. É um ativo porque é uma coisa que você tem direito a receber e é judicial porque nasceu de um processo, nasceu de um enfrentamento judicial. Os precatórios, eles têm uma característica um pouco mais peculiar, porque eles são o resultado de um enfrentamento contra o Estado, seja o Estado município, o Estado, os Estados da Federação ou o governo federal. Então, todo o enfrentamento judicial que gere um resultado financeiro contra o governo federal, governos estaduais ou governos municipais, você tem como resultado final um precatório, que é uma dívida do governo para com você e um crédito seu para com o governo. Então quando a gente tem uma ação, quando acontece uma ação contra um órgão público e que essa ação se torna um crédito, produz um crédito, esse crédito se chama precatório. Exatamente, ele é inscrito no orçamento, se for um crédito municipal, no orçamento daquele município, ou do estado correspondente, ou do governo federal e os seus órgãos de administração, as suas instituições, as suas autarquias, como a gente chama. E aí existe uma forma desse recebimento desse crédito quando eu tenho uma ação contra um órgão público. Sim, existe. E aí é que entra a Jequitibá. A Jequitibá Investimentos, ela enxerga, na verdade, ela acredita e ela tem certeza, né, vamos dizer assim, que esse é um produto muito bom para se investir. Não só para se investir,
como também é um produto muito bom para você trabalhar com oportunidades dentro desse segmento, né? A Jequitibá Investimentos, ela nasceu, acho que daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais na questão do precatório, mas a Jequitibá Investimentos, ela nasceu exatamente com foco nesse produto, que é o precatório. Uma vez que ele é um recebível, e um recebível, infelizmente, para o credor a longo prazo, porém, para o investidor, ele tem um atrativo que é a aquisição desse recebível, né, para posterior recebimento. E toda aquisição ela tem um preço, quer dizer, no final das contas é toda uma fórmula no qual ela trabalha, ela beneficia o credor que precisa do crédito, precisa do dinheiro, e trabalha para uma pessoa que ela tem uma condição de aguardar todo um tempo e assumir todo um risco de recebimento que o credor não tem. E isso daí a gente entra exatamente nesse modelo, a Jequitibá entra exatamente equilibrando esse modelo, proporcionando que o credor receba e também que o investidor tenha um bom retorno. O que vocês estavam falando assim, nos bastidores aqui, a gente estava conversando para entender um pouco isso, é que quando esse crédito é gerado num precatório, que houve uma ação, existe um tempo desse recebimento, existe um tempo para esse crédito ser liberado. E aí esse tempo de flexibilidade de tempo de crédito para ser recebido é onde vocês atuam. Nesse intervalo de tempo que pode levar quanto tempo? Qual é o tempo de eu receber um precatório? Essa não é uma resposta matemática e rápida de se dizer. Isso depende muito como o Fúvio comentou, existem precatórios hoje que você tem diversos tipos de entidades governamentais e cada uma tem uma característica. Depende muito se o precatório, por exemplo, é alimentar, se ele não é alimentar, e aí daqui a pouco a gente explica, o Fúvio pode explicar um pouquinho essa diferença. Depende muito se o precatório é municipal, se ele é estadual, se ele é federal, e se ele não for federal, em que estado que a gente está falando, nós temos aqui 2 dezenas de estados no Brasil e mais alguns ainda, e umas centenas de municípios que cada um desses municípios trabalham com a sua orçamentação independentemente, quer dizer, eles não estão interligados, né? Então, é um produto que, por isso exatamente que a Jequitibá existe, porque ali ela vai atuar de forma customizada para aquele tipo de ativo, né? Então, quando a gente tem uma ação contra um órgão público, eu tenho uma ação, gera um crédito, esse crédito, eu passo a ter esse crédito junto a um Estado, a esse órgão, aí eu tenho um tempo de recebimento conforme a atividade, conforme a região, existe toda uma variação conforme as circunstâncias. Existe. E esse tempo, o Ernesto colocou bem, é um tempo que varia de órgão para órgão, de estado para estado, de município para município. Mas a gente pode dizer, sem muito receio de cometer um erro, que esse período é muito alongado, seja em qualquer estado da federação, seja em qualquer município. Então, pela espera ser uma espera muito grande, porque a pessoa, pense bem, Sérgio, a pessoa já passou por todo o processo judicial. E a gente sabe que processo judicial é longo por natureza. É desgastante, é chato, é aborrecido, enfim. Principalmente para as pessoas leigas, que são as partes, não só para os advogados, mas para as pessoas leigas, é uma espera bastante cansativa. Vencida essa etapa do enfrentamento judicial, começa um novo desgaste, começa uma nova espera, que é a espera para você receber. Vamos pegar só como base o estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje está fazendo o pagamento de precatórios orçamentados originalmente para 2003. Para 2003. Nós estamos em 2022, portanto, são 19, quase 20 anos de espera além do final do processo. Existem pessoas que estão aguardando para receber há mais de 40 anos. Pessoas que começaram o enfrentamento judicial lá nos seus 30 e poucos anos, hoje estão próximas ou até passaram seus 70 anos e ainda não viram realizados os seus anseios, os seus sonhos, o seu desejo de receber uma coisa que elas, por lei, têm direito líquido e certo. Me surgiu uma dúvida assim, você me falando, quando eu faço uma ação, eu recebo, tenho esse crédito do precatório,
existe alguma ação posterior para poder receber esse precatório? Ou ele só tem que aguardar? Existe não ações posteriores. Um exemplo. Não, tranquilo, mas assim, tudo no campo jurídico já se esgotou. Tá. Né? Não existe mais nenhum tipo de ação que ele possa falar, olha, eu quero receber isso mais rápido via caminho jurídico. Né? Através de ações adicionais ou incrementais a tudo aquilo que ele já fez. Sim. Né? É uma espera longa. Isso, Sim. exatamente. Aí a forma é, ou eu espero, ou eu negocio. Desculpa. Seria a forma, ou eu espero, ou eu é. negocio ela, porque eu espero 20 anos, ou eu arranjo uma forma desse crédito chegar para mim. Como é um recebível, todo recebível ele é passível de negociação. Né? Ele se torna um ativo. Para quem conhece um pouco de contabilidade, um contas a receber, né? Quando você fatura alguma coisa para um cliente, ele vai te pagar, não é o seu caso, mas eventualmente algum serviço que você faz que o cliente fala, vou te pagar em 30 dias. Né? Isso você automaticamente cria um ativo, isso vai para o seu ativo no balanço, fica um recebível. Se você quiser receber antes, você vai negociar esse recebível com quem pode aguentar 30 dias e vai te antecipar esse valor. Né? Então, a mecânica ela é muito semelhante, é exatamente dessa maneira. Envolve um prazo um pouco muito maior. Né? Exatamente. Sim. Então, como se trata de um recebível já sedimentado, já pacificado, tanto pela justiça como reconhecido pelo devedor, pelo Estado, município, federação, seja lá qual for, ele já assumiu que ele tem, é aquela coisa, pago, eu sei que eu devo, pago, mas pago quando eu puder. É mais ou menos isso. Ok, se o credor tiver a paciência, que já deve estar num nível muito baixa para receber, esperar mais algum tempo para receber esse valor, ele aguenta até receber. Né? Ou de umas outras maneiras que o Estado venha propor para ele, mas ele teria que esperar o Estado também se movimentar e falar, quero te pagar de uma outra maneira, que são os acordos, daqui a pouco a gente pode entrar nesse detalhe. Mas se ele não tiver mais essa paciência, e que é o cenário mais provável, aí ele pode ceder isso para alguma entidade, alguma empresa, algum órgão, um banco, fundos de investimento que tem interesse em adquirir e vão assumir todo esse tempo e todo o eventual risco que tiver inserido dentro desse tempo. Então aí você me falou que os interessados em comprar esses títulos, os interessados em adquirir isso e negociar essas vantagens normalmente são o quê? Bancos, financeiros ou empresas, ou qual que são fundos de investimento. Fundos de investimento, porque aí não tem um prazo curto para receber, sabe que a empresa tem uma solidez para receber isso posteriormente. Isso, é isso que exatamente, fica. exatamente. E qual é o crédito qual é a garantia de se receber isso? 100%. 100%. Não, do banco? Um do banco ou do Estado? Qualquer um, do banco, de quem ganhou a ação vai receber, alguma hora vai receber. É um crédito contra o Estado. Isso. Então Vai receber. a garantia é o próprio Estado. Né? Nós não assistimos, por mais dificuldades, volta e meia, um ou outro Estado da Federação apresenta problemas na sua política fiscal, no seu dia a dia. Nós tivemos, num passado não tão distante, estados em situação de dificuldade para pagar até os valores referentes ao 13º do funcionalismo público, mas nunca a situação chega, até porque existe o governo federal como parte auxiliadora, interessada em que isso não aconteça, nunca se chega ao extremo de um estado quebrar. Um Estado nunca vai experimentar uma situação de falência, ou de quebra, ou de insolvências, qualquer que seja a situação. Nunca vai chegar a esse ponto. Existem mecanismos que garantem, até pelo interesse social, existem mecanismos que garantem que isso não aconteça. Então, a garantia de receber, ela é 100%. A questão a que a gente está falando é de tempo. E é um tempo que as instituições financeiras, que estão bastante organizadas nesse sentido, têm, e que os particulares não têm. Como eu falei, se a pessoa começa um litígio
contra o Estado, lá pelos seus 30, 35 anos, e espera 10, 15 anos por um resultado, e depois vai ter que esperar mais 20 pelo efetivo recebimento, nós estamos falando de uma pessoa que vai chegar a receber lá pelos seus 70 e muitos, seus 80 anos, com todo o avanço da medicina, com todos os recursos que nós temos hoje, ainda assim é um tempo muito longo. Sim. E as pessoas têm projetos, planos, desejos muito mais imediatos do que esses tantos anos que elas têm que aguardar. Então aí é que vale a pena, na nossa concepção, e por isso que nós criamos a Jequitibá Investimentos, aí é que vale a pena você pensar, você cogitar na antecipação daquele recebível. As pessoas conhecem isso na prática, por exemplo, você vai fazer uma compra no comércio e você paga em 3 vezes no cartão sem juros. Para o consumidor isso é muito interessante. Às vezes, a pessoa que está vendendo o produto ou prestando um serviço, ela tem uma necessidade mais imediata. Olha, eu preciso repor o meu estoque, eu preciso fazer um aporte aqui para pagar um desligamento de um funcionário, ou seja, eu preciso de um recurso imediato. O que ela faz? Ela liga para a administradora de cartão de crédito e aquele valor que ela ia receber em 2, 3, 4 vezes no futuro, ela faz uma antecipação e recebe tudo à vista. E para isso, ela consente em receber um pouco menos. Ou seja, a instituição financeira, que é a administradora de cartões de crédito, ela faz um deságio, ela aplica um deságio e entrega aquele recurso para o prestador de serviços ou para o comerciante. Ela entrega aquele valor desagiado de uma forma à vista. Quando você vai fazer a sua declaração do imposto de renda, né, os sortudos que têm isso, vai fazer uma declaração do imposto de renda e você tem uma restituição de parte desse imposto de renda, se você chegar em qualquer banco e fizer uma negociação, você consegue receber aquilo que o governo vai te pagar alguns meses à frente de uma forma à vista, com um certo deságio. A nossa operação é exatamente essa. E esse valor, com exemplo, eu tenho uma ação e vai levar 20 anos para receber. Existe uma correção desse tempo todo, mesmo levar 20 anos, mas existe uma correção. Então, existe uma vantagem das duas partes. Quem fica com crédito, quem fica com precatório, porque quando receber, vai receber a correção, vai receber todo esse tempo de correção, e quem vendeu, vende porque tem uma necessidade de não esperar 20 anos, porque a pessoa que entrou com uma ação não vai esperar 20 anos porque quer uma solução mais rápida. E vocês fazem a mediação entre as duas partes, é isso que a empresa de vocês fazem? Também, mas deixa eu só corrigir. E falando sobre correção. Não, mas é importante esclarecer. Quero entender a correção desse ativo na linha do tempo, muitas vezes, se o credor, se a pessoa que tem esse direito a receber, e a gente vê isso muitas vezes no nosso dia a dia, isso na nossa prática, né, na prática. A antecipação pode ser muito mais vantajosa mesmo que o deságio. Por quê? Porque esses ativos eles são corrigidos pela Selic, né? Porém, se a pessoa faz uma antecipação desse valor e ela enxerga lá um deságio, fala, pô, vou receber menos, eu deveria esperar essa correção. Se ela pegar mesmo esse valor desagiado, com desconto, e colocar numa aplicação hoje, em menos tempo aplicado esse dinheiro, corrigido a uma inflação, mais algum ganho que o banco provém, numa aplicação muito simples, uma renda fixa, por exemplo, ele em pouco tempo, não em pouco tempo, mas em alguns anos, ele consegue não só recuperar o que ele perdeu no deságio, né, como ultrapassar o valor que ele teria receber do... Esperando todo esse tempo. Exatamente, porque o governo ele corrige a Selic. Né? E Selic linear ainda, não é nem a Selic do mês. Não é nem uma Selic dessas que a gente conhece, Selic linear e tal. Então, a vantagem da cessão, ela também tem essa peculiaridade. Aí vocês vão descobrindo essas vantagens, mas aí é de caso para caso, de situação de caso para caso e de credor para credor. Tem credor que não consegue enxergar isso e tem credor que enxerga isso rapidinho, né? Depende muito da capacidade de raciocínio financeiro, que a gente tenta, de uma certa maneira, elucidar, ajudar, clarificar para que
a pessoa tome a decisão correta. Ninguém aqui quer que o credor também saia perdendo, né? Mas o banco também, assim como o Fúvio comentou um pouco aqui atrás, o banco também faz essa análise de tempo, né? Para o fundo de investimento, para o investidor, ele vai olhar e vai falar, bom, eu ainda tenho aqui 10 anos de fila para esperar isso daqui, para receber. Quanto isso vale no tempo? Né? E ainda mais um banco que tem todas as informações financeiras, de mercado, etc. Ele consegue planilhar isso de uma maneira muito inteligente, ele fala, bom, esse ativo aqui, eu tenho que comprar esse valor para que lá daqui a 10 anos... com condições de temperatura e vento normais, de acordo com a minha bússola de hoje, esse valor ele seja realmente viável para eu resgatar lá na frente. Então ele traz isso a valor presente e propõe para o credor, fala assim, olha, se você esperar, você vai ter mais 10 anos aí. Como o Fúvio também comentou, são pessoas que já chegaram na casa dos 70 plus até, né? E ficar falando, bom, e meu sonho de comprar uma terrinha, de viajar, de pagar uma viagem, sei lá, especial, uma festa para um filho meu, todas essas questões estão inseridas, inclusive, dentro do sonho da pessoa, da expectativa da pessoa de estar recebendo aquele valor. Só que na hora que ela vê que esse valor só vai se realizar daqui a 10 anos... em muitos casos, infelizmente, a pessoa não está nem aí para receber mais. Vai para os herdeiros. E o banco faz essa conta. O banco faz o contrário. Ele fala assim, bom, se eu só vou receber isso daqui a 10, 11, 9 anos, que seja, isso aqui vale tanto para mim. Né? E o credor tem que estar disposto a aceitar essa negociação. Negociar. É uma negociação. Vocês resolveram criar a Jequitibá Investimentos, porque vocês são amigos, tem expertise no mercado financeiro, você na parte jurídica, né, que é advogado. Sim. E queria que vocês falassem um pouco de vocês, para a gente entender qual é a performance de vocês dois nesse negócio. Foi a tempestade perfeita. Eu e o Ernesto, a gente se conhece há 42 anos, desde que nós tínhamos 8 anos de idade, né? Já estou entregando a minha idade aqui. Então foi a tempestade perfeita. Nós sempre fomos amigos, muito próximos. Ele seguiu para o lado financeiro, seguiu a carreira financeira, autoexecutivo financeiro em muitas empresas, depois ele pode falar aí dessa trajetória. Eu enveredei pela área jurídica, seguindo os passos do meu pai, o escritório já era um escritório próprio, eu fui trabalhando e desenvolvendo essa área. E agora, mais maduros, agora com essas carreiras pessoais consolidadas, né, nós acabamos, por questões diferentes, nos encontrando nos precatórios de ativos judiciais, né? Que é exatamente, por isso a tempestade perfeita, que é exatamente um produto que combina a questão jurídica, porque ela nasceu de um processo, com a questão financeira, porque ela depende de cálculos, de quanto vai valer esse crédito, como vai ser essa antecipação, quanto aplicar em deságio, educar esse público para verificar se aquilo é uma operação interessante ou não. Porque o que a gente descobriu, Sérgio, é que essa espera, ela é uma espera cruel. Ela é uma espera muito cruel para os credores. Porque muitos desses sonhos, muitos desses projetos, dessas aspirações acabam ficando pelo caminho. Nós não temos controle, apesar de alguns de nós acharem que têm controle, nós não temos controle nenhum sobre a nossa própria existência. E aquilo que a gente está planejando hoje, e há um ditado até que fala, o homem planeja, Deus ri, porque o que nós estamos planejando hoje não tem nenhuma expectativa concreta de realização, porque não depende apenas da gente, depende de uma série de circunstâncias, inclusive de estarmos vivos para poder realizar aquele projeto, realizar aquele sonho. Então, o papel da Jequitibá, dentro dessa tempestade perfeita, é exatamente isso, é poder propiciar, proporcionar para aquele credor que hoje tem uma expectativa de recebimento futuro, num tempo incerto, porque essa fila aumenta sempre, poder propiciar a oportunidade dele realizar aquele sonho ainda hoje. E muitas vezes esse sonho, ou esse projeto, esse plano, ele é muito imediato. Quantas e quantas vezes nos procuram pessoas, por exemplo, que têm um filho que precisa fazer um intercâmbio, vai para o exterior para poder estudar, porque daquilo depende uma promoção
no local onde ele está prestando serviços, ou as pessoas que atingiram ali no seu relacionamento uma data simbólica e querem fazer uma viagem romântica, uma segunda lua de mel, e não tem aquele recurso imediato. Até mesmo as necessidades, porque a gente vive num país de N necessidades que são assim, mais necessidades urgentes, mais intensas. Eu estou falando né, da parte boa dos sonhos e dos tem projetos. coisas que são intensas. Mas muitas pessoas ligam para nós, por exemplo, essas pessoas principalmente com idades mais avançadas, exatamente o que ele falou, com problemas de saúde. Eu não estou conseguindo pagar o plano de saúde da minha mãe. Eu não estou conseguindo pagar um acompanhante, um cuidador, uma cuidadora para ficar ali presente, porque meu pai está com um quadro de demência, ele não pode ficar sozinho, os remédios estão caros, o sistema de saúde não tem sempre aquele remédio, aquele medicamento vive em falta, eu preciso dar um jeito de comprar aquele medicamento, porque é um medicamento de uso contínuo. Então, existem as partes boas, que a gente fala das oportunidades, uma viagem, uma troca de veículo, investir num negócio próprio, melhorar o seu próprio negócio, mas existe também a questão da necessidade, e essas necessidades muitas vezes são urgentes. É uma necessidade de um tratamento de saúde, uma necessidade de uma cirurgia, uma necessidade de compra de medicamento, enfim. Seja pela oportunidade, seja pela necessidade, o papel da Jequitibá Investimentos hoje é propiciar, fazer com que aquilo aconteça no tempo necessário da pessoa, não na expectativa de recebimento de um valor totalmente no futuro. Vocês fizeram uma conciliação da expertise de vocês dois, né? Porque trabalhar com o mercado financeiro há quanto tempo, Ernesto? Eu tenho quase 30 anos de carreira na área financeira. Quer dizer, para mim, no meu caso, está sendo um grande desafio. Não se trata de uma aventura, pelo contrário, se trata de uma coisa muito estruturada, um mundo em que eu posso agregar valor, não somente ficar como um coadjuvante, quer dizer, e como ele comentou, nós somos amigos, então a gente tem uma dinâmica muito boa, não tem muita frescura entre nós, a gente sabe exatamente onde... O papel de cada um. O papel de cada um, o expertise de cada um, as áreas de... E um suporta o outro no sentido de apoio, né? Se tivesse que desfazer um casamento aqui, tinha sido já no futebol. Exatamente. Já tinha sido. Se fosse pelo futebol, a gente já não seria mais amigos. Não tinha nem começado. Mas isso a gente isso releva. Sempre vai ter discórdia. Sempre. Mas a gente releva. E eu acho que a importância nossa é essa. A gente vê até um lado social nisso, né? Que é engraçado, né? Porque se vocês atendem uma necessidade de uma pessoa com uma coisa tão emergente, tão, né, que mexe com a estrutura da vida da pessoa, tem um lance bem social, né? Uma necessidade bem social. Não, com certeza. Eu acho que o diferencial da Jequitibá Investimentos é esse. Né? A gente tem concorrência, não é? Nós não estamos sozinhos no mercado, mas a nossa capacidade de enxergar os valores de cada um dos players que trabalham com a gente é um diferencial. Então, por exemplo, ele acabou de comentar, tem um lado social do credor, que precisa muitas das vezes, realizar um sonho, ou resolver um problema, etc. Tem o lado do investidor, que também, de uma certa maneira, ele dá um equilíbrio nessa cadeia entre o comprador e o vendedor. E tem um outro lado, que é uma terceira ponta, que é o próprio Estado. Né? Porque na hora que a Jequitibá atua, negocia e concretiza um negócio, você está injetando dinheiro na economia através de um banco, né? Olha só que loucura. Então, o banco vai lá, ele está injetando dinheiro na economia e dependendo do município, dependendo do estado, esse dinheiro vai rodar dentro dali onde o próprio Estado está devendo para o credor. O precatório, depois que ele é tornado, ele pode ser cancelado, ele pode ser anulado, ele pode cair o precatório, ou é um produto que ele tem uma estabilidade? Não, ele tem uma estabilidade. Se não houver nenhuma situação de erro no processo, se não tiver nenhuma situação assim muito atípica dentro do enfrentamento judicial, uma vez que ele é orçamentado, que aquele crédito é orçamentado e se torna um precatório, ele alcança um status de estabilidade. Ele já não sofre mais nenhum risco
no recebimento. E qualquer precatório pode ser transferido? Pode ser precatório. levado para um terceiro, Qualquer pode ser precatório. comprado, pode se tornar negócio? Sim, ele é um chamado, ele se encontra num conjunto chamado direito disponível, ou seja, a pessoa tem toda a condição de dispor, de usar, fruir, gozar daquele crédito da maneira como melhor ela achar que ela deva fazer. Então, olha, eu prefiro manter comigo. Perfeito. Eu quero transacionar, eu quero antecipar. Pode. Eu quero fazer uma transação para uma pessoa, essa pessoa fez para outra, numa cadeia de 10 sessões desse crédito. Pode. Esse processo de negociação do precatório é complexo, assim, como que, por exemplo, eu resolvo vender uma ação, eu tenho um precatório. Existe uma coisa complexa de negociação com o governo, com quem vai comprar, com o que eu estou cedendo, e é um processo burocrático, existe uma complexidade assim que pode ser que não aconteça? Existe a possibilidade de não acontecer isso? Tá, vamos dividir essa resposta em duas partes. Primeiro, a mecânica de cessão, ou seja, o passo a passo, ele é um pouco burocrático, mas não tem um grau de complexidade muito grande. Essa é a parte 1. Precisa ter um técnico fazendo a parte 2, ação. Precisa ter uma Jequitibá Investimentos por trás de uma operação desse porte, seja qual for o valor do qual nós estivermos falando. Por quê? Porque, como tudo, é uma negociação, é uma operação e ela precisa ser feita, primeiro, para alguém que realmente exista, para que a pessoa que está fazendo a cessão tenha a certeza de que ela realmente vai receber por aquilo que ela está fazendo à venda. Existem muitas fraudes nas negociações? E existem inúmeras fraudes, que são fraudes que passam desde o momento em que a pessoa tem esse precatório orçamentado. Veja, nós várias vezes estamos falando de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade etária, são pessoas mais idosas, que são as mesmas vítimas dos créditos consignados, que são as mesmas vítimas dos quadrilhas de PIX, que são vítimas potenciais de todo tipo de gente que pratica os malfeitos. Na parte de antecipação de recebíveis, de precatórios, acontece a mesma coisa. Então nós temos que ter certeza de que nós estamos trabalhando num ambiente de segurança total. E esse ambiente de segurança total, ele só é conferido se você trabalhar com empresas que são empresas de referência no mercado. Então a Jequitibá Investimentos, por exemplo, não trabalha com qualquer fundo de investimento. Não trabalha nem com qualquer banco. Ah, porque existem bancos que são melhores ou piores. Existem bancos que têm melhor perfil para determinado tipo de crédito, para determinado tipo de ativo, para determinado tipo de precatório. Existem fundos de investimento que têm perfis mais adequados a esse tipo de operação. Então, antes de fazer a operação, nosso trabalho não é só fazer essa intermediação. É, primeiro, saber se você tem o perfil de fazer a cessão, Sérgio. Você tem um precatório. Nós vamos fazer uma análise e verificar se você tem o perfil para aquela cessão. Se na sua situação, você realmente precisa fazer aquela cessão. Nós podemos identificar, por exemplo, que você vai receber no ano que vem. Nós seremos os primeiros a, identificando isso, falar: Sérgio, não faça essa operação agora, porque muito provavelmente, em condições normais, você receberá o próximo ano. Não é interessante para você. E assim, do outro lado, nós fazemos a mesma verificação. Sérgio, você recebeu uma proposta de tal banco, esse não é o melhor comprador do seu crédito. Nós temos aqui uma ou duas outras operações alternativas que podem te atender melhor. Então a Jequitibá, ela trabalha também na parte da consultoria financeira, da educação financeira, para verificar se você tem mesmo que fazer aquela cessão e para quem você vai fazer essa cessão. É um trabalho mais profundo do que só fazer intermediação. Que tem que ter confiança, tem que ter expertise no mercado, conhecimento jurídico, conhecimento de negócio. Então, é essa junção dessas atividades que vocês acabaram fazendo na Jequitibá. É isso mesmo. Aí vocês criaram a Jequitibá
criar uma empresa para poder fazer isso e resolveram colocar a vida de vocês nesse negócio, assim, porque de verdade você trabalha como advogado, com ações e tal. Na verdade, você continua advogando dentro de um processo que é voltado a esse tipo de negociação. É uma ação jurídica, você continua atuando juridicamente, né? Hoje em dia é muito pouco, Sérgio, muito pouco. Na hora que a gente virou a chavinha, o Ernesto deixou a atuação dele como executivo financeiro de grandes empresas, eu deixei o escritório e nós estamos 100% focados nessa atividade que é fazer da Jequitibá cada vez mais uma referência no mercado. Mas a expertise de vocês acabam Isso a gente sendo carrega dentro do histórico Isso. de trabalho de vocês. São 30 anos do meu lado, quase isso, 30 anos do lado dele. Então a gente juntou essas duas competências e a nossa única missão é que a gente possa realmente, nessa atividade, fazer a diferença. Né? Fazer a diferença. Ele é uma pessoa realizada na atividade primária dele, eu sou plenamente realizado na minha atividade primária, que é o direito, e a gente só aceitou empreender numa nova área, juntando as nossas competências, se for realmente para fazer a diferença, para nós nos tornarmos cada vez mais uma referência nessa área. Se fosse só uma aventura, uma brincadeira, alguma coisa como um passatempo, nenhum de nós estaria empreendendo nessa área. Até mesmo porque vocês estão, nesse negócio que vocês estão fazendo, mexe com estruturas muito grandes, né? Empresas financeiras, a parte do governo, empresas financeiras, o governo em si e a necessidade daquele que tem que receber um crédito. Então, é uma coisa que tem uma relevância, uma importância gigantesca. Uma responsabilidade muito grande. Gigantesca. Você tem toda a razão, uma responsabilidade muito grande. Cara, eu queria falar para vocês uma coisa. Eu trabalho no mundo da beleza, eu trabalho num ambiente que é o ambiente da beleza. Na minha cadeira chegam pessoas que nem vocês e que trazem esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, esse tipo de expertise. E como isso é um movimento que vai se multiplicando, que vai reverberando, que vai estar chegando agora para um bocado de gente aí que talvez tenha necessidade de negociar um precatório ou empresas na área, porque a gente também atende empresas, bancos financeiros. Quantas pessoas que podem ser interligados e se interagir por conta de um bate-papo como esse. Esse é um ponto que eu estava esperando você chegar nessa... Não, pensa, cara, Tem um outro que eu também quero que você chegue, mas esse chegou mais rápido. É muito forte isso, cara. Não, eu acho que aqui a gente tem que pontuar o seguinte, né? As pessoas, certamente, o teu público tem conexão com o que a gente faz, né? Eventualmente não 100%, mas isso atinge boa parcela da população brasileira. E é um tema que vem sendo discutido fortemente na mídia agora, porque existiram algumas mudanças muito fortes aí, até de legislação, né? Mas o interessante aqui, voltando ao ponto que você colocou, é que hoje a legislação ela trouxe algumas alternativas até de uso do precatório, né? Do produto precatório. Então, por exemplo, hoje as empresas brasileiras hoje elas estão autorizadas a utilizar esse tipo de ativo judicial, né, desses direitos creditórios, precatórios, para compensação de dívidas tributárias com a federação, né? Então, você recebe empresários, você recebe executivos, tal. Então, existe aí certamente uma conexão também, né? E é muito legal porque, ao mesmo tempo que a gente escuta tantas notícias e tantos termos usados na mídia, né, que provavelmente essa conversa nossa aqui vai chegar para o público que está em casa, a pessoa que está na internet, gente que está... E tem um conhecimento mais profundo, assim, conhecer realmente, entender, sabe, desvendar esse mistério, porque existe um mistério. Às vezes a gente escuta um termo, mas a gente não consegue entender na íntegra qual é o sentido daquilo. Ou a pessoa que está passando por uma situação que
pode estar assistindo agora, não saber qual que é o caminho, não ter uma noção de qual direção ter que tomar. E saber que existem pessoas que têm uma expertise, que têm um conhecimento, que têm idoneidade de trabalho, de relacionamentos, porque isso depende também dos relacionamentos que nós temos, né? Dessa credibilidade de relacionamento para que a gente possa ter um trabalho efetivo e um resultado efetivo naquilo que se faz. Sem dúvida, Sérgio, sem dúvida. Vocês estão felizes com o resultado que vocês têm alcançado? Até agora sim. Até agora sim, bastante felizes. A gente já tem, apesar de... Nós estamos, assim, de uma maneira pré-formalização há bastante tempo no mercado. A gente já tem aí um período, tanto ele nesse final da trajetória como executivo, como eu, na parte jurídica, que estava levando um e outro ao mesmo caminho, ao mesmo desfecho. E depois, juntos, como empreendedores nessa área, há um tempo um pouco menor. Mas nesse período que nós estamos trabalhando, nós já temos a oportunidade, a grata oportunidade de ver o impacto que nós já conseguimos produzir nesse segmento. Então, quando você tem as respostas, quando você tem a devolutiva do público, das pessoas que têm ou essa necessidade ou a oportunidade, e do outro lado, os investidores podendo dizer, olha, foi uma operação interessante, foi uma situação que resolveu um ponto ali que a gente estava tentando superar e não estava conseguindo. Quando você começa a receber essas devolutivas e você verifica que aquilo aconteceu um pouco também em razão da sua atuação, do seu trabalho, é altamente gratificante para a gente. A gente tem já tido a oportunidade de experimentar essas devolutivas e nós estamos hoje consolidando cada vez mais a Jequitibá Investimentos como uma referência importante nessa área de atuação. Você falou uma coisa e tem toda a razão. Você aqui é ator enquanto você exerce a sua atividade e está no meio desse ramo, nesse segmento da beleza. E você é um espectador privilegiado, porque por você passam várias histórias. Com certeza. Cada um contando os seus dramas, as suas conquistas, as suas vitórias, as suas agruras. E com toda certeza, aqui para você, agora com essa sua antena um pouco mais orientada e com esse conhecimento, que foge um pouco do juridiquês e do economês, você vai passar a prestar atenção e você vai verificar que muitas pessoas vão chegar aqui com situações de dificuldade nessa área, de precisar de um recurso e só ter esse recurso em vista para muito tempo à frente, ou buscando opções de investimento e essas opções ainda não são totalmente do seu domínio, do seu cenário próximo e que agora com esse nosso bate-papo os cenários abrem. Eu fico aqui super feliz, porque eu, na verdade, eu estou tendo uma aula com vocês, entendeu? Eu vou lá, entendi, fui procurar ver qual que é o ramo de atuação de vocês, mas nessas palavras, a forma com que vocês colocam, ficam de uma forma muito clara, muito limpa para a gente entender como que é a atuação e que é uma coisa muito forte no mercado. Não é uma coisa que é periférica na vida das pessoas ou da sociedade, é uma coisa muito atuante, senão que a gente escuta todos os dias, isso nos jornalismos e tal, a gente vê isso falando porque a gente vê que é uma necessidade e que vocês estão atuando de uma forma com a qualidade de trabalho de vocês e a perspectiva que vocês estão colocando de desenvolvimento maior em relação a isso, porque existe um mercado muito grande para ser avançado ainda, não é? Existe algo muito mais para avançar, de alcançar as pessoas, de dar suporte para as pessoas que têm necessidade, para fazer essa ligação entre mundo econômico e político, e os órgãos governamentais e a pessoa que está tendo uma necessidade. É uma perspectiva grande ainda de avançar, não é uma coisa que talvez vocês estejam ainda com muitas coisas para alcançar dentro desse mercado. O mercado ele é grande realmente, né? E o nosso grande desafio é alcançar as pessoas, né? Porque as pessoas de mais idade, elas não têm rede social, ou se tem, não atuam tanto em rede social. Elas, infelizmente, elas são alvos fáceis
predadores aí de golpes. Então, o nosso trabalho, essa mineração, vamos dizer assim, ela depende muito, por exemplo, de profissionais como você, que carrega, de uma certa maneira, um bom network, até para chegar nessas pessoas. Então... Mas assim, vocês têm feito muitas ações para levar... Como é que é a forma de levar isso para as pessoas? Qual que é o caminho de tornar isso... A gente trabalha muito com parcerias com associações, com sindicatos, e outros tipos de órgãos de representatividade que têm o contato dessas pessoas, que conhecem de uma forma mais particular, né? Porque muitas das ações contra o governo, e essa talvez seja uma questão que a Jequitibá ela tem uma capacidade muito forte de estar inserida, é que muitas das ações contra o governo não é uma ação Ernesto, entrando contra o governo. É sempre uma ação coletiva, né? Por quê? Porque entrar contra o governo não é simplesmente reclamar de um pneu que estourou no buraco, né? São causas coletivas, de questões salariais, de recuperação de perdas de remuneração, esse tipo de ações que envolvem associações, sindicatos e outras associações que contemplam 400, 500 pessoas, 600 pessoas. Eles conseguem ter uma comunicação muito fácil com esse público, porque eles conhecem o advogado da causa, tudo. E a Jequitibá, como eu falei, ela tem uma facilidade de estar interagindo com essas instituições. Vocês estavam falando que existe um interesse também dos órgãos públicos que essas ações aconteçam, essas negociações aconteçam por causa da movimentação financeira. Existe alguma proximidade aos órgãos públicos? Existe algum vínculo, alguma relação de proximidade? Existe de forma direta, inclusive, né? Resgatando que as nossas mães e pais nos ensinaram desde sempre, né? Desde o berço, cada vez que nós ingressamos em alguma unidade da federação, por exemplo, vamos trabalhar um estado, nós procuramos entrar em contato com as autoridades locais, né? Nós procuramos estabelecer contato com os secretários de fazenda, secretários de planejamento, controladores gerais do estado. Muitas vezes nós temos contato até com os governadores daqueles estados, para que a gente possa pedir uma espécie de uma licença, né? Não é uma necessidade formal disso, mas é como se nós estivéssemos pedindo licença para realizar o nosso trabalho naquela unidade da federação. É uma questão de respeito, né? Então, com isso, nós estabelecemos essa ligação, nós dependemos de muitas informações que são informações técnicas desses estados, então nós procuramos saber como está a fila de pagamentos, qual a estratégia do Estado para poder fazer o pagamento daqueles ativos, em quanto tempo eles esperam diminuir essas filas, qual a expectativa, se o Estado está fazendo ou não a lição de casa. Então, é muito importante, é fundamental, eu diria, a gente ter essa interação com os entes públicos, porque, afinal de contas, são eles que estão no comando, na gestão daquela unidade da federação. Da mesma maneira com os municípios e da mesma maneira até com a União Federal. Isso reforça aquilo que vocês falaram há um pouco atrás sobre essa idoneidade de relacionamentos, porque não dá para ser algo amador, tem que ser algo que tenha um peso mesmo e tenha essa idoneidade. Um trabalho altamente técnico. O nosso desafio é fazer um trabalho altamente técnico e entregar isso de maneira muito mastigada para aqueles que estão com a necessidade na ponta. Então, nós não podemos entregar o técnico para pessoas que são leigas. Então, nós fazemos a parte do trabalho técnico, do trabalho com extrema responsabilidade, com muito preciosismo, e a gente entrega na ponta a solução de uma maneira que a pessoa possa receber, entender e tomar a decisão. Quero antecipar, não quero antecipar. Não é nada forçado, mas se a pessoa for tomar uma decisão, que ela tenha tido condições de, recebida a informação, entender e tomar essa decisão com critério, realmente com confiança e com
segurança de que está tomando a melhor decisão, seja a decisão que for. E existem muitas mudanças nas regras dos recebidos, existem muitas mudanças que o governo impõe para que esse crédito seja liberado? Como que funciona isso? Olha, Sérgio, frequentemente a gente está vendo modificação na legislação, na forma de procedimento, né? A mais nova delas, você deve ter acompanhado aí, porque movimentou bastante a sociedade e os meios de comunicação, que foi a chamada PEC dos precatórios, que hoje já é uma realidade desde o ano passado, final do ano passado. É uma emenda constitucional que afeta diretamente os precatórios federais. O governo federal, ele era um relógio suíço. Ele pagava 100% dos precatórios nos anos de orçamentação originais. Ou seja, se você tinha um crédito para receber em determinado ano, você fizesse sol, fizesse chuva, receberia naquele ano de orçamentação. Com a emenda constitucional, uma parte significativa desses precatórios deixará de ser paga no ano correto. Então vai ter um atraso? Vai ter um importante atraso, um descasamento, um descompasso entre a expectativa que é criada com a orçamentação, e já nesse ano, viu, 2022. Então, a partir desse ano, inclusive, 2022, já saiu uma lista, inclusive, agora, no mês de agosto, e os pagamentos ocorrerão no próximo mês, setembro. Já vai haver pessoas, e muitas pessoas, que tinham uma expectativa de recebimento dos seus precatórios para o exercício do ano de 2022 e que não receberão. O governo federal criou novas regras e uma parte significativa, muito importante das pessoas que tinham a receber acabarão ficando com essa expectativa postergada. Isso leva vocês a novas negociações? Na verdade, assim, o que acontece é que esses precatórios que não foram pagos agora em 22 por questões, pelas determinações da nova regra, né, que privilegiam alguns perfis de credores, porém a maioria fica sem receber. O que se diz é que ficaria para um ano seguinte. Porém, isso é uma bola de neve que o governo federal acabou criando. Porque no ano seguinte ele tem que atender também outras dívidas. Outras dívidas que vencem em 23. Então, existem consultorias que até estimam que esses valores que não foram recebidos agora, não está certo que eles serão pagos no ano seguinte. Pelo contrário, devem ficar para mais tempo, mais para o futuro, né? Então, o que acontece? Nesse caso, a Jequitibá Investimentos, ela oferece a esse credor a solução de uma cessão, né? Porque não teria um outro caminho a não ser aguardar. No caso desses federais que vieram impactados pela emenda constitucional. Então vocês estão sempre alinhados a essas novas mudanças para vocês poderem tornar uma forma de negócio mais apropriado para cada situação. Sim. Essa PEC veio para os precatórios federais. Federais. Inclusive vem sendo tema aí de debates, etc. Ainda existe uma perspectiva de que o Supremo Tribunal Federal julgue inconstitucional, porém a gente sabe como funciona a justiça, a gente sabe como que funciona a velocidade das decisões judiciárias. Então, certamente, nos próximos anos a gente deve conviver com essa situação aí. Então, a Jequitibá Investimentos acaba entrando aí até como um facilitador para esses credores, que é o que a gente comentou lá no começo da nossa conversa. Esses são para quem ia receber agora, né? Isso é para quem ia receber agora. Sim. Mas também passa a não ter uma perspectiva de recebimentos. Então, isso se torna uma coisa que totalmente sem perspectiva. Isso ainda deve ser sedimentado, né? Porque agora foi o primeiro ano dessa emenda constitucional, mas isso deve ser sedimentado agora a partir de setembro, quando tem o pagamento, e provavelmente até meados do ano que vem, muitos credores perceberão que, infelizmente, não estarão contemplados. Quem é o mais
prejudicado nessa situação quando existe uma emenda assim? Qual é o... Olha, os mais afetados, pelas alterações dessa emenda constitucional, com toda certeza, pelo perfil, são os credores de valores maiores e de natureza não alimentar, que a gente chama, que não está atrelado, que o crédito não está diretamente atrelado a uma relação salarial, de reposição de ganhos. Essas pessoas são as mais afetadas. Ou seja, se nós imaginarmos uma fila que antigamente, na prática, ela não existia porque todos os credores eram atendidos dentro do mesmo ano de orçamentação, hoje, imaginando-se essa fila, nós temos como prioritários os casos de pessoas de mais idade ou com doenças degenerativas, doenças graves, casos muito tristes, inclusive de câncer, de imunodeficiência e outros tipos de doenças autoimunes, inclusive, esclerose lateral amiotrófica, situações bem limites, né? Essas pessoas, elas, por uma questão de necessidade, estão alocadas na ordem de preferência e prioridade nessa fila, e as pessoas que não estão atingidas por essas condições acabam ficando numa distância maior do recebimento. Qual é a alternativa que vocês apresentam para esse momento? Qual é a solução para esse momento? Então, qual é a atitude emergencial? A solução é fazer a sessão. Se ela não tiver a capacidade de aguardar mais tempo, né, e aí a gente está falando num futuro incerto, porque como a gente não tem ainda mapeado o que vai acontecer a partir de 23, e certamente por estudos aí de vários especialistas da área, negociar. Seria negociação. É negociar. Negociar para poder tirar isso da frente, porque senão não tem prazo, né? Essa é a única solução, né? No caso desses específicos. Desse específico agora. É um trabalho individual, Sérgio. É um trabalho individual. Isso que o Ernesto falou tem total razão. É um trabalho individual. Cada um vai ter que olhar para si mesmo e identificar em qual situação se encontra. Olha, eu tenho condições de aguardar, e essa espera hoje ela é totalmente desprovida de certeza, ela é totalmente incerta, e a pessoa precisa, se conhecendo, se analisando, verificar se ela tem condições de encarar essa espera, que hoje não tem um prazo definido. Ou se ela tem alguma urgência maior na satisfação de alguma obrigação ou no aproveitamento de alguma oportunidade. Havendo uma das duas situações, ou seja, resolver uma pendência ou aproveitar uma oportunidade, o caminho é a cessão. O caminho é a cessão. Então, nós temos essa situação aí como encaminhamento. Vocês esperam alguma mudança ainda nesse cenário? Assim, existe alguma perspectiva de mudança nesse cenário dessa PEC? Existe ainda, ou é uma incerteza, ou você acha que isso vai ser efetivo, ou vai ter alguma mudança nesse... Então, aí a gente entra num campo muito etéreo, né? Depende se vai ter continuidade do governo, qual vai ser a mentalidade, eventualmente se houver uma mudança, qual vai ser a mentalidade da equipe econômica, porque isso foi um plano criado pela equipe econômica do governo atual, aprovado no parlamento, né? As soluções que vocês têm, independente das mudanças de governo, de acordo com a necessidade individual. E aí é muito etéreo, individual, não só por causa disso, porque esse próprio governo, numa eventual continuidade, como é que ele vai resolver o problema da bola de neve? Como é que vai ser a questão também do Supremo, como que ele vai analisar? Ele já está em espera para uma análise do Supremo. Então, assim, não existe ainda uma certeza do que vai ser feito. A única certeza é que o que era para ser pago agora em 22 ficou para frente. Só que esse para frente é um ponto de interrogação. Né? Hoje a gente tem um grande ponto de interrogação. Quais as alternativas para o recebimento de precatório? Então, nós temos, se nós formos analisar as situações em que a pessoa pode receber o seu crédito, Sérgio,
nós temos 3 situações clássicas. A primeira é aguardar o pagamento pelo ente público devedor. Essa é a situação, vamos dizer assim, mais tradicional. Isso é amigo do tempo. Exatamente. Precisa contar com uma boa genética, precisa ter uma boa dose de paciência, sorte, orações, cada um se apega àquilo que for mais relevante para a sua pessoa e aguarda, né? É uma solução que depende do fluxo de pagamentos daquele ente público para que a pessoa possa receber. Essa é a primeira. A segunda é uma situação que a gente chama de híbrida. Os estados, mesmo a União Federal, alguns municípios, de vez em quando, não é uma regra absoluta, mas de vez em quando criam programas de pagamentos de precatórios com um deságio. Então você faz um acordo com o próprio Estado. Você recebe do próprio Estado antecipadamente a fila, mas para isso você também abre mão de uma fatia importante do seu precatório. Então o Estado compra a própria dívida, mas por um valor bastante inferior àquele que efetivamente é devido. Nesse caso, existe uma necessidade de um negociador, de alguém que faça a intermediação, ou é proposto pelo próprio governo? É direto com o ente federativo, é direto com o ente público, pelas regras que ele mesmo faz, publicar em editais, e a pessoa, o credor, vai diretamente lá, cumpre os procedimentos e acaba fazendo uma transação diretamente com o Estado, com valores bastante diminuídos. E não só isso, né, Fúvio? Existe o desconto e muitas vezes, ou na grande maioria, o Estado não paga isso à vista. Nesses editais de acordo, nesses acordos, os pagamentos são muitas vezes parcelados em até 5 a 7 anos. Esses acordos que são propostos pelos órgãos públicos, eles são impostos ou eles são uma sugestão? Não, eles são sugeridos. Sugeridos. Então você aceita ou não? A adesão é facultativa, não há uma obrigatoriedade. Então não é tipo assim, eu vou pagar e acabou. Pá, é isso aí. Não existe essa... Não há uma imposição. Não há uma imposição. Há uma oferta da possibilidade e as pessoas aderem em caso de concordância com as regras que foram estabelecidas. E é verdade, essa questão pegadinhas, né? Dessa questão do parcelamento, dependendo do montante devido, isso é objeto de parcelamento, ou seja, além da pessoa receber menos, ela ainda recebe de forma parcelada. E existe a terceira forma de recebimento, que é exatamente aquela em que a Jequitibá Investimentos resolveu se posicionar, que é a parte de antecipação desses recebíveis, antecipação dos valores do precatório. E nós acreditamos firmemente que essa, para aqueles que desejam recebimento mais acelerado, é a melhor das opções. Porque você vai trabalhar dentro dessa antecipação com fundos de investimento e bancos, portanto, entes privados, particulares, e terá, com toda certeza, uma condição negocial diferenciada em relação ao Estado, que tem regras rígidas, congeladas, fixas para todo e qualquer interessado. No caso de uma transação, de uma antecipação com fundos de investimento, bancos ou outros investidores quaisquer, nós teremos condições de negociar cláusulas, valores e condições customizados para aquelas partes. E com tudo isso, conseguir condições mais vantajosas de remuneração. Dessa forma particular como a Jequitibá está propondo, seria uma forma menos onerosa, a pessoa perderia menos, seria uma solução mais... A primeira sensação que tem o credor ao receber uma proposta de um fundo ou de um banco existe um pouco de reação, porque o banco ele faz toda essa análise, ele fala assim, olha, eu vou ficar com todo esse tempo para mim agora, eu vou ficar na espera, na fila, eu vou correr o risco de um eventual, não existe isso muito, mas um eventual calote ou um eventual... Uma moratória ou exatamente o que está acontecendo agora da PEC. Ele vai assumir toda essa questão. Todo esse pacote ele vai estar levando com ele. E fala, cara,
esse pacote custa tanto. Então ele vai propor junto ao credor e fala assim, olha, eu vou te pagar tanto porque eu vou assumir isso daqui. Então existe às vezes uma reatividade. Porém, o credor recebe à vista, ele assinou a escritura, no mesmo dia, mais tardar no dia seguinte, ele está com o dinheiro na conta, não é parcelado, e ele se livra de uma corcunda, né, de ficar carregando aquilo por anos, de brigas e discussões e várias burocracias junto ao governo. Ele se livra de tudo aquilo, né? Então, o nosso papel é exatamente esse, de tentar trazer o credor para esse mundo e falar, olha, temos aqui alguma coisa interessante e pode fazer sentido, né? E a gente vê que isso funciona da didática, na maneira como a gente trabalha. Eu gostaria de saber como é que as pessoas podem chegar a vocês e ter essa consultoria, ter essa noção de investimento, ter essa solução através da Jequitibá. Olha, a Jequitibá tem site, jequitibainvestimentos.com.br, tudo junto. E nós temos um Instagram também, que vocês podem nos acompanhar, todo mundo pode acompanhar, que é o @jequitibainvestimentos, né? E a gente aguarda aí o contato das pessoas que queiram entrar em contato conosco, que estejam interessadas em saber um pouco mais. Temos uma equipe lá que atende, eu mesmo posso estar atendendo, o Fúvio também pode estar atendendo. Eu só queria contar uma pequena passagem que aconteceu, que foi uma das nossas fontes de inspiração, inclusive, e que marcou bastante pela força do exemplo, né? O direito ao recebimento do precatório, assim como qualquer outro direito, ele é transmissível, né? Ou seja, se a pessoa não receber aquilo em vida, ela vai fatalmente deixar aquilo sob a forma de herança para os seus herdeiros e sucessores. Então é um direito que transmite para as gerações subsequentes àquele credor original. Mas nós tivemos uma situação, no começo das nossas operações, atividades, de uma pessoa bastante idosa que sabia, inclusive, porque tinha atuado até na área jurídica, e sabia dessa questão da transmissibilidade através de herança, mas com a operação realizada, com a nossa ajuda, a nossa participação, a pessoa falou uma frase muito forte, foi uma frase muito marcante. A pessoa virou e falou assim: eu queria agradecer a Jequitibá Investimentos, porque vocês me deram a dignidade de decidir o que eu faria com os meus recursos. Ficaria para os meus filhos, ficaria para os meus herdeiros, com toda certeza. Mas aí eles decidiriam de que maneira eles iriam dispor daqueles recursos. Com a solução da antecipação, eu consegui manter a dignidade de decidir de que maneira eu usaria aqueles recursos. Então a pessoa, com essa frase, ela marcou bastante, porque nós percebemos que o nosso trabalho, na verdade, ele transcende a questão legal e transcende a questão financeira. É uma questão também de humanidade. A gente consegue entregar para o credor original o direito de ele dispor daquilo da maneira como ele acha mais correto. Então foi uma coisa bastante forte. Por isso que a gente deixa como mensagem final para o público aqui do Sérgio, que nos recebeu com todo carinho, a gente deixa uma mensagem final. A decisão de fazer ou não a antecipação dos seus créditos, dos seus direitos, dos seus precatórios, é inalienável e individual de cada um. Uma vez tomada essa decisão, que ela seja feita com responsabilidade. Consulte os seus advogados, consulte os patronos originais da causa, os seus sindicatos, as suas associações, e façam através de empresas que tenham histórico, que tenham credibilidade, que não vão prometer uma coisa e entregar outra. Então, esse é o nosso apelo, que as pessoas, quando fizerem isso, façam com responsabilidade, para que aquela decisão, que já é uma decisão bastante complicada, que já é uma decisão bastante complexa, não traga, no final, mais dissabores do que alegrias, que é o que todos nós gostaríamos de entregar sempre. Eu acho que não tem nada mais importante na vida, nada mais satisfatório na vida do que a gente também fazer daquilo que a gente faz, da nossa função,
o bem para alguém, levar Sem uma dúvida. solução para alguém e ter esse retorno de quando a pessoa recebe a efetividade do nosso trabalho. Eu fico feliz quando eu vejo um sorriso no rosto, quando eu vejo uma alegria, uma satisfação, porque a pessoa vem, contrata o meu serviço aqui, mas a satisfação, a alegria, o prazer que a pessoa tem quando ela vai de encontro com o nosso resultado, com aquilo que a gente entrega, é satisfatório para a gente. Eu acho que vocês podem falar assim, pô, faz um negócio, a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente desenvolve a nossa ramo de atividade profissional, mas a satisfação daquilo que a gente faz e saber que a gente faz o bem também para alguém, né, através do nosso talento, do nosso dom, do nosso conhecimento, não tem preço. Isso é muito legal. Isso é um intangível importante. Isso faz do nosso trabalho algo diferente, faz o nosso trabalho com muito mais intensidade, com muito mais vigor, com muito mais valor. E eu sinto que vocês têm na conversa de vocês aqui dentro do salão, quando vocês estão aqui, vocês vêm, trocam ideia, se encontram para fazer negócio, para conversar, para falar de trabalho e acaba movimentando dentro do meu ambiente e eu acho isso muito legal. Isso tem a ver com a vida de vocês. É um propósito, né? Você tem um propósito maior do que a atividade em si mesmo. Né? Eu fico feliz também, sabe por quê? Porque essa conversa aqui é um aprendizado, cara, é um crescimento para mim, sabe? Toda vez que a gente troca uma ideia, há uma evolução de mente, abre um portal na nossa mente de conhecimento, de possibilidades. Isso eu falo para vocês aqui nessa conversa, que às vezes a gente não tem todo tempo e toda a possibilidade integral de ter essa informação. E eu achei muito legal entrevistar vocês aqui. Legal, obrigado. Ser o entrevistador de vocês. A honra é nossa. E entender a importância do que vocês fazem. Sabe, isso é muito legal, porque não é só simplesmente uma conversa. É algo muito importante. Vai além. Vai muito além. E eu fico muito feliz de poder participar, de estar aqui com vocês, de fazer essa entrevista, de receber vocês aqui na minha casa. Muito feliz, Quer que eu te falo? Me sinto honrado pelo trabalho de vocês, pelo trabalho que vocês apresentam, por esse esclarecimento. Desejo a vocês muito sucesso. Obrigado. Mais ainda, né? Porque já é sucesso, desejo mais sucesso ainda. E sempre à disposição aqui para que a gente para os nossos clientes, que a gente puder contribuir para que esse projeto evolua muito mais. Estamos às ordens. Obrigado, Sérgio. Bom, gente, eu gostaria de agradecer esse bate-papo. Eu espero que, como foi para mim, possa ter sido para vocês aí em casa esclarecedor e sanado todas as dúvidas a respeito de um assunto tão importante que permeia nos telejornais, no meio político e na sua vida, que talvez precisa de uma solução. Eu acho que para mim, assim como para o público que está ouvindo, foi um assunto super interessante. Espero ter outras conversas como essa, com caras como esses, assim, com a expertise que eles têm e com o sucesso que eles têm. Muito obrigado, viu? Beijo.